Certo? Ótimo. Sejam muito bem-vindos todos vocês a mais uma live. Eu sou o pastor Josinei, da Igreja Presbiteriana de Conservatória. Quero dar as boas-vindas a você que vem estudar um pouco da Bíblia comigo, conhecer um pouco mais das glórias do Senhor, das misericórdias de Deus para as nossas vidas. Quero dar as boas-vindas a cada um que já está conosco. Nosso irmão Olavo já está conosco, outras pessoas estão entrando aqui, né? Ótimo. Eu fico muito feliz que todos vocês estejam presentes conosco aqui. É a Igreja de Deus que continua trabalhando, continua estudando, continua conhecendo, caminhando na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero, antes de mais nada, orar com você e por você, para que nós tenhamos aqui um bom estudo, um estudo proveitoso, que possamos terminá-lo sabendo que somos filhos de Deus melhores do que quando começamos esse estudo. Quero dar a Vânia também nossas boas-vindas. Vânia, seja muito bem-vinda ao nosso estudo, estamos iniciando agora. Vamos orar. Deus querido, em nome de Jesus, que nós nos apresentamos na Tua presença. Nos apresentamos, Senhor, para pedir a Tua misericórdia, para pedir a Deus a Tua iluminação, para que possamos ler a Tua palavra e compreender a Tua vontade para as nossas vidas. Faze, ó Deus, a Tua vontade em nós e através de nós. Ensina ao Teu povo Tu mesmo. Nós te oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nessa noite, nessa data, iniciando uma pequena série de estudos sobre igreja e missão. Então hoje, por exemplo, vamos falar sobre igreja, missão e autoridade. Depois falaremos sobre igreja, missão e outros temas, né? Mas hoje falaremos sobre igreja, missão e autoridade. A autoridade da igreja, a autoridade minha, a autoridade tua, a autoridade de onde vem, para que serve, o que fazemos com essa autoridade que Deus nos deu, né? Quem tem essa autoridade, afinal de contas. Então, igreja, missão e autoridade é o nosso tema desse estudo. Como tudo que nós fazemos na igreja é sempre baseado na palavra de Deus, eu quero convidá-los a ler 2 textos bíblicos. Vamos ler o primeiro, comentar ligeiramente, ler o segundo, depois fazer a junção de ambos e desenvolver então o nosso tema, que é a autoridade da igreja enquanto missionária. O primeiro texto está em Lucas capítulo 11, versos 21 e 22. Jesus, nesse texto, ele havia curado um endemoniado mudo e as pessoas estão acusando Jesus de algumas coisas. Jesus está se defendendo, né, das acusações que estão fazendo, e durante a defesa que Jesus faz da sua atuação na cura daquele endemoniado mudo, ele fala essas palavras no verso 21 e 22. Quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Então Jesus está dizendo que quando um valente guarda a sua casa e ele está bem armado, tudo que está na sua casa fica seguro. Mas se chega alguém mais valente do que ele, então, tira-lhe a armadura em que ele confiava e divide os despojos. Quero chamar a atenção para alguns termos usados nesse texto. Nós, quando lemos a Bíblia e vamos fazer uma breve exegese nos textos originais, nós vemos que quando aqui é traduzido por bem armado, significa que ele está pronto para guerrear. Não é apenas bem armado porque ele guarda armas em sua casa. É bem armado com armas no porte. Ele está pronto para guerrear. Então, o texto deveria ser, ou seria, quando o valente está pronto para guerrear, guardando a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura.
A palavra que Jesus está usando aqui para armadura, ela só acontece 2 vezes na Bíblia toda. As 2 vezes são no Novo Testamento, até porque é um termo grego. Existem 2 palavras para armadura, são 2 tipos de armadura diferentes, e Jesus vai usar um tipo muito específico de armadura. Ele usa a palavra panoplian. É uma palavra bem difícil de ser usada durante o exército, mas ela é uma palavra interessante que vai ser importante para o nosso estudo desta noite. O segundo texto que eu quero ler com você é o texto de Efésios capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 12 e 13 e depois fazer a junção desses 2 textos. Então nós lemos Lucas 11, 21 e 22, chamei a atenção para o bem armado, pronto para guerrear, e para a armadura, panoplian. É interessante, panoplian ou panoplian, a pronúncia grega eu não conheço muito bem, né? Mas é quando ele está assim protegido. Efésios 6, capítulo 12 e 13, Paulo está escrevendo sobre a armadura de Deus. E depois que ele manda se revestir da armadura de Deus, ele diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura. Paulo, quando fala aqui em armadura, ele usa a mesma palavra que Jesus usou lá, panoplian. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais revestir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Muito bem, quando ele fala dominadores deste mundo tenebroso, que é o que nós lemos no versículo 12, né? Contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso. Esta palavra, dominadores do mundo tenebroso, existe uma palavra grega para isso, uma palavra casmocrátoras, é uma palavra muito complicada de falar, e não vai importar a vocês decorá-la, mas o importante é o seguinte: é uma classe especial de pessoas, esses casmocrátoras. Eles são, na verdade, pessoas que dominam a arte de causar prejuízo. Eles são estrategistas do mal. Imagine, por exemplo, numa guerra, e no contexto romano que eles vivem ali, é muito importante essas palavras, porque quando Roma está em guerra, o governo romano reúne os seus cramocátoras, são os seus estrategistas. E os estrategistas não são como os estrategistas generais que planejam uma luta frente a frente. Não, esses aqui, eles planejam como é que eles vão causar prejuízos, como é que eles vão infiltrar alguém nas linhas inimigas e como é que eles vão prejudicar as armas inimigas, como é que eles vão prejudicar a formação inimiga, como é que eles vão dar esse prejuízo lá. Então eles são especializados nessas coisas, em causar prejuízos. É um mundo tenebroso, o mundo da guerra é um mundo tenebroso. E Paulo fala assim: os dominadores deste mundo em guerra, deste mundo tenebroso. Eu falei que existem 2 palavras para armadura, não é? Uma delas é a palavra elekai. A palavra elekai é uma armadura comum, que todo mundo usa, os soldados usam normalmente na guerra, né? E existe essa panoplian, que só é usada em Lucas agora e em Efésios, como nós lemos. Essa armadura ela é uma armadura especial, porque ela usa o brasão do imperador. Só quem usa essa armadura são os oficiais do imperador, são os oficiais do rei. Como ela carrega o brasão do Império Romano, todo mundo que vê aquela armadura sabe que aquela pessoa está revestida da autoridade de quem o enviou. E vejam, Jesus, quando fala lá em Lucas, ele fala assim, que ele, como o mais forte, né, existe o valente, que claramente ele se refere a Satanás, que está guardando a sua casa,
Mas chega um que é mais forte do que Satanás. Claro que é uma alusão a ele, obviamente. E ele fala que tira a armadura em quem ele confiava. Tira a autoridade que ele confiava. A autoridade que ele pensava que tinha. Que não é dele, ele não tem autoridade. Alguém superior a ele tem autoridade. Mas ele pensa que tem aquela autoridade. E Jesus diz que vem e tira dele a autoridade em quem ele tanto confiava. Agora, lá no texto de Efésios, o que Paulo está dizendo é que nós nos revestimos desta armadura que carrega o brasão daquele que é o nosso líder, daquele que é o nosso chefe, daquele que é o nosso Senhor. E por termos o brasão na armadura, então nós estamos revestidos da autoridade que o nosso Senhor, aquele que nos enviou, ele nos dá. Então nós não estamos revestidos de uma armadura qualquer. Nós estamos revestidos de uma armadura que carrega o brasão daquele que nos enviou. Nos identifica como pessoas que respondem, que falam em nome daquele que nos enviou. Por isso ele fala armadura de Deus. Uma armadura que carrega o brasão de Deus. Uma armadura que carrega o símbolo dos céus. E aquele que nos vê, percebe, sabe claramente que nós estamos revestidos de uma autoridade que não é nossa, é de Deus. Deus é que nos enviou nesta missão. A autoridade que nós falamos é a autoridade de Deus em nós. O poder que nós temos ali, um poder de mando, um poder de palavra, é um poder representativo, porque é o poder do Deus que nos enviou. É importante então sabermos isso, queridos, que quando Paulo fala da autoridade, da armadura de Deus, ele está falando de uma armadura que atribui autoridade, que representa aquele que enviou. Quem é enviado representa aquele que o enviou. É a autoridade. Em Lucas, Jesus tira o símbolo de autoridade de Satanás. E em Efésios, a igreja é revestida da autoridade de Deus. Tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, tudo que nós podemos, as nossas vitórias, isso é importante sabermos quando falamos de igreja, missão e autoridade. Precisamos saber disso. As nossas vitórias não são nossas, são vitórias de Deus. A nossa autoridade não é nossa, é uma autoridade de Deus. Tudo procede de Deus. Por isso, em Efésios, Paulo é claro em dizer assim: nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. É a armadura que leva o símbolo, o brasão de Deus, que nos identifica como pessoas que foram enviadas por Deus. Enquanto a igreja carregar esta armadura, enquanto a igreja pertencer a Deus, a autoridade de Deus pertencerá à igreja. Existem igrejas sem autoridade, porque são igrejas que não carregam o brasão de Deus, não carregam a representatividade de Deus. Existe um pintor russo chamado Gaskov. Ele pintou uma vez um quadro, ele é cristão, chega a ser teólogo, acho que ele é teólogo. Ele pintou um quadro representando a expectativa de Deus e a hipocrisia humana. Quadro muito interessante, são duas montanhas. Uma montanha muito bonita, muito florida, muito verde, com cascatas de água, vida pululante ali, né? E ao lado dela uma outra montanha, uma montanha árida, uma montanha seca, sem vida, não existe absolutamente nada nela. E ao ter que explicar esse quadro, expectativa de Deus e hipocrisia humana, ele fala que aquele quadro nos representa. Nós olhamos para a montanha cheia de vida, arborizada, uma montanha com muita água, uma montanha fresquinha, uma coisa gostosa de ver, e ele fala, tudo isso é a nossa fé.
é o Deus em quem acreditamos. Nós sabemos que Deus pode, nós sabemos que Deus faz, nós temos convicção disso, nós temos a fé nisso. Isso é aquilo que o crente olha e ele acredita, ele sabe que funciona, ele sabe que é assim, é a expectativa de um Deus que nós servimos. E ao lado é a nossa vida, o que a gente realmente vive. Nós sabemos que Deus pode, mas não confiamos no poder de Deus. Nós sabemos que Deus quer, mas nós não confiamos no querer de Deus. Nós sabemos que Deus envia, mas nós não fomos enviados, não fazemos aquilo que Deus nos enviou. E ele diz então, há uma expectativa quanto àquilo que Deus quer, uma expectativa quanto ao que Deus é, uma expectativa quanto ao que Deus faz. Mas há uma tremenda hipocrisia no meio da cristandade, porque apesar de saber disso, apesar de ter fé nisso, apesar de confiar nisso, a prática diária está muito longe daquilo que nós pregamos nos nossos púlpitos, daquilo que nós pregamos nos estudos bíblicos, daquilo que nós rezamos no nosso catecismo. A questão agora, queridos, é o seguinte: se nós nos revestimos da armadura de Deus, se nós nos revestimos desta armadura que ele chama de panoplian, que é a armadura que só os oficiais carregam, carrega o brasão, carrega a autoridade, quem é que carrega essa armadura? Naquele contexto paulino, quando ele está escrevendo, o Império Romano está dominando o mundo de então, Jesus, quando fala, também o Império Romano está dominando, eles estão falando num contexto romano. Quem usa a panóplia? Quem usa essa armadura que carrega o brasão de autoridade? Veja, quem está em casa não precisa de armadura. De armadura nenhuma, quanto mais dessa armadura especial. Quem está andando no meio de Roma, os soldados que estão andando no meio de Roma, os oficiais que estão no comando, mas estão ali no meio de Roma, eles também não precisam dessa armadura. Essa armadura é tão especial que só a usa os enviados que são mandados para a missão de risco. Sim, quando eles estão em guerra, eles levam essa armadura, porque é importante que todos vejam que ele é enviado de Roma. Qualquer pessoa que levantar uma espada contra um homem com essa armadura, levantou espada contra Roma, contra o imperador de Roma, que é quem concedeu aquela armadura. Quando eles vão em missão de paz, conversar com alguém, eles levam essa armadura, eles se revestem dessa armadura para que todos reconheçam e lhes façam paz. Quando ele vai propor que o outro se renda, ele vai com essa armadura representando o seu imperador. Ele só usa essa armadura quando ele está em situação de risco, para que as pessoas saibam que ele está revestido da autoridade daquele que o enviou. Se ele não está em missão de risco, não precisa usar esta armadura. E aí Paulo fala assim, olha, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, da panóplia de Deus. E para quê? Para ficar em casa? Claro que não, queridos. Para ir na igreja todo domingo? É claro que não. Ninguém veste uma armadura dessa para ficar em casa. Crente não veste essa armadura para ir domingo à noite na igreja, porque isso não é missão de risco. E Paulo determina que a gente revista-nos, né? Nós temos que nos revestir dessa armadura. Então ele está dizendo claramente que nós somos enviados para uma missão de risco. E ninguém pode falar isso com mais autoridade do que o próprio Paulo. Porque olha quanto risco ele correu, quantas vezes foi preso, quantas vezes foi açoitado. E a Bíblia diz assim, olha, quem fizer isso a um dos meus pequeninos é a mim que faz. Não é assim que Jesus fala, não é assim que Deus fala? Quando você der um copo de água fresca a um pequenino, quando você visita um desses pequeninos na cadeia, é a mim que você faz. Mas se você deixa de fazer, é contra mim que você deixa de fazer. Paulo sabe muito bem o que é uma missão de risco, o ter que se revestir desta armadura para que todos te reconheçam como um enviado do nosso rei. Tem muito crente usando a armadura em casa, dormindo com a armadura, não sei porquê, né? Na Bíblia, a palavra missão, a missão da igreja, ela é falada de muitas maneiras diferentes. Talvez algumas pessoas não gostem da palavra missão, então a Bíblia usa múltiplas palavras para definir a mesma coisa. Arar a terra, salgar a terra, somos o sal da terra, salgar a terra. Iluminar a terra, ninguém acende uma candeia para ficar debaixo
aquele mais novelador. Então, iluminar é uma palavra que a Bíblia usa para a missão, proclamar, instar, pregar a tempo e fora de tempo. Tudo isso são palavras que a Bíblia usa para definir o que é a missão da igreja. Fazer missão não é um programa eclesiológico. Fazer missão não é um programa da igreja. Fazer missão não é alguma coisa que nós definimos um mês para fazer, ou reunimos uma turma, enche a Kombi da igreja, enche a van da igreja, enche um ônibus e vai para um tal lugar fazer a missão ali. Missão não é isso, queridos. Missão é um estilo de vida. Quando ele fala de igreja, ele está falando de cada um que é igreja. Quando ele fala revestivos da armadura de Deus, ele não está falando que a igreja institucional tem que se revestir dessa armadura, ele está falando que cada um pessoalmente tem que se revestir desta armadura e partir para a missão de risco, porque fazer missão é missão de risco. Tem muita gente querendo fazer missão sem correr nenhum risco. Mas olha, isso não é a missão que Deus determina. Existe a missão para longe e existe a missão de perto. Mas fazer missão é um estilo de vida, é assim que nós vivemos. É para isso é que nós existimos. Agora, se vestir a armadura, quem veste a armadura é quem vai nesta missão e é nessa missão de risco, e Paulo manda que todos nós vistamos essa armadura ou nos revistamos desta armadura. Paulo determina que não existe A que vai e B que não vai. Ele fala, não, todos têm que se revestir dessa armadura. Então é uma missão para todo mundo e é uma missão de risco. Então vimos quem é que veste. A questão é, onde e como você vai vestir a panóplia de Deus? Onde e como você vai vestir a armadura de Deus? Queridos, ninguém veste a armadura no campo de batalha. Ninguém fala para o inimigo, segura aí, segura um tempinho que eu estou vestindo a minha armadura, espera só um pouquinho. E veste a armadura para poder batalhar. Alguém faz isso? É o pior lugar do mundo para vestir a armadura, é o campo de batalha. Não existe isso. A armadura de Deus você veste no seu quarto. A armadura de Deus você veste no recinto da sua casa. A armadura de Deus você veste quando você se ajoelha diante de Deus. E quando você reconhece quem é você, quando você compara as duas montanhas, quando você compara a expectativa que você tem de Deus, a fé que você tem de Deus, o conhecimento que você tem de Deus, o que você sabe que Deus é capaz de fazer, o que você sabe que Deus manda você fazer, e você compara isso com a sua vida real. E você diz, caramba, eu não vivo nem perto da expectativa de Deus. Eu não vivo nem perto daquilo que eu sei que Deus é capaz de fazer comigo e por mim. Eu não vivo nem perto daquilo que eu sei que Deus pode fazer através da minha palavra, da minha atitude. Eu estou longe da expectativa de Deus. Quando você compara uma coisa com a outra, é lá no seu quarto é que você veste essa armadura. Quando você diz, meu Deus, eu estou longe. Me dá perdão, me dá graça, me dá coragem para me revestir dessa armadura, para poder partir e fazer o que tem que ser feito. Porque é hipocrisia eu saber de tudo isso e não fazer. É hipocrisia eu saber que eu tenho que vestir essa armadura, vestir de fato a armadura e ficar em casa para dizer estou revestido da armadura. Não, em casa você se reveste da armadura, depois você vai para a luta. Não adianta dizer assim, eu vou para a luta porque eu vou me revestir da armadura. Não, 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 não. Você se reveste dessa armadura no seu quarto, pedindo perdão a Deus por estar longe da proposta divina, por estar longe da expectativa de Deus. Você veste a armadura no seu quarto, quando você pede a Deus graça, quando você pede a Deus perdão, e você sai do seu quarto revestido, você sai do seu quarto mais leve, você sai do seu quarto abençoado, ou você sai, podemos dizer, né, na palavra bíblica, lavado pelo Espírito Santo. Você sai de lá uma nova criatura. Você sai do seu quarto pronto para a batalha. Jesus vestiu, apesar de ser Deus, humanamente falando, Jesus ficou 40 dias revestindo a panóplia. 40 dias em jejum e oração, se revestindo. Ora, muito antes disso, nós já vimos Moisés subir ao monte 40 dias.
para lá, nesses 40 dias, vestir a armadura de Deus. E as pessoas querem chegar do trabalho, vestir a armadura de Deus em 5 minutos e dizer que está revestido, e agora eu vou dormir porque eu estou revestido da armadura, e vai dormir com essa armadura. Primeiro, não vestiu coisa nenhuma. Coisa nenhuma. E segundo, mesmo que você tiver vestido, dormir não é a batalha que se faz com essa armadura. É melhor não vestir nada e dormir. Mas quando você entra no seu quarto, se coloca diante de Deus, compara a expectativa de Deus com a sua própria hipocrisia, pede perdão por isso, pede graça, pede revestimento, sai de lá lavado pelo Espírito Santo, sai uma nova pessoa, uma nova criatura, revestido dessa armadura de Deus, e aí você sim vai partir para a luta. Vejam, queridos, que antes da autoridade de pregar, antes da autoridade de ter uma palavra que modifique as vidas, antes da autoridade de ter uma voz que vai fazer diferença no mundo, nós temos que ter a autoridade de ser santos. Sim, porque você precisa de autoridade para ser santo. Porque Satanás está em redor te tentando. Porque o diabo está tentando as mais diferentes coisas para impedir a nossa santidade. Agora, nesse ponto, eu quero voltar ao texto de Efésios, quando nós falamos sobre os casmocratas, que são aqueles que, Paulo disse, os dominadores do mundo tenebroso, são os estrategistas. Queridos, a horda demoníaca não é um monte de diabinho voando por aí, dando trombada um no outro, jogando pedra na cabeça de quem puder acertar, espetando a quem ele vê pela rua. Não é uma horda desorganizada. Não, queridos. Eles são estrategistas. No mundo grego que Paulo está falando aqui, o mundo greco-romano, eles são estrategistas. Eles estudam informações sobre o exército inimigo para elaborar planos de sabotagem. Esses são os dominadores do mundo tenebroso. É disso que Paulo está falando. Eles pegam informações do exército inimigo e elaboram estratégias para sabotar o plano do inimigo. Imagina um exército com um canhão. Vai lá um sabotador e tira uma peça do canhão. O canhão não dispara mais. Pronto. Vai o exército perder a guerra. Por quê? Porque foi sabotado. Por mais que tenha boa fé, foi sabotado. E o que é que os dominadores desse mundo tenebroso fazem? Eles colocam na sua frente oportunidades de pecado, oportunidades de desvio, oportunidades de você tirar o foco da sua santidade. Eles são estrategistas, eles dominam esse mundo da guerra, esse mundo tenebroso. Eles dominam isso para que você perca o foco da sua santidade. Em primeiro lugar, a sua autoridade. Em primeiro lugar, a sua armadura de Deus, ela é para você ter a autoridade de ser santo, a autoridade de dizer para o pecado, estou fora, a autoridade de dizer para o diabo, mexeu com a pessoa errada. Primeiro, a sua autoridade é de santidade. Se você tem autoridade para viver a sua santidade, você pode falar como Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aí você tem autoridade e palavra para mudar as vidas. Aí você tem autoridade e palavra para chamar para a salvação. Aí você tem um verdadeiro testemunho para dar. Mas antes de pregar, você precisa ter a autoridade de ser santo. É interessante essa palavra camocratas, né? Porque é mesmo uma questão da sabotagem. O diabo, ele encontra maneiras de sabotar a nossa vida pessoal e de sabotar a vida da igreja. Você quer ver uma coisa? A igreja faz um planejamento. O pastor, o conselho, a SAF faz um planejamento de uma programação que vai ter um cunho evangelístico, vai chamar pessoas que não são crentes, vai acontecer alguma coisa, né? Ou para, quem sabe, fazer as pessoas conhecerem mais da Bíblia, conhecerem mais o plano de Deus. Aí chega alguém e fala: olha, eu não vou não, porque eu acho que vai chover, e se chover vai ficar muito difícil. Aí o outro fala: ih, mas se chover não vou. O outro então já sabotou. Camocrata enviado do diabo para sabotar o planejamento da igreja.
para sabotar o planejamento que Deus está estabelecendo para o seu povo. Sabotagem, camocrata, sabotador do diabo. Sim, queridos, sim. A igreja está tentando se revestir de autoridade, tentando uma santidade, consertar a sua vida, e aí chega um sujeito, como todos nós somos pecadores, começa a falar para os outros pecadores de fora da igreja, porque o irmão fulano é assim, porque o irmão fulano é assado, e o outro fala, nessa igreja eu não vou não. Camocrata, sabotador de Deus, enviado do demônio. Estrategista, querido, o diabo é estrategista. O diabo não está aí, os diabinhos não estão voando por aí tentando pegar alguém assim de agarra aí, não. Não. É estratégia. É sabotagem. Sim. E ele usa tanto os ímpios como algum crente que empresta o ouvidinho para Satanás falar. E nós temos que nos revestir dessa armadura de Deus para resistir aos dominadores desse mundo tenebroso, para resistir aos sabotadores, aqueles que vão falar como aquela hiena do desenho animado, isso não vai dar certo. Não, resistir a isso. Aqueles que dizem, não vou e se puder, ninguém vai. Resistir a esses. Aqueles que nós estamos contando com eles para fazer alguma coisa, porque deram a sua palavra que farão para nos ajudar, e quando estamos contando com isso, ele não chega, ele não faz, para sabotar o trabalho. Nós temos que resistir a isso. Mas só podemos resistir a isso se tivermos a autoridade da armadura de Deus. Carregarmos a armadura que tem o símbolo do nosso Senhor. Porque lá já é a guerra. Mas a armadura, ela é vestida no seu quarto. Ela é vestida quando você assiste às lives da palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, quando você se aprofunda no conhecimento de Deus, quando você ora, pede perdão e pede graça, é aí que você está se revestindo da armadura de Deus. E aí sim, você pode ir para a guerra. Tem muita gente querendo vestir a armadura no campo de batalha. Vai tomar uma flechada. Vai tomar um dardo venenoso. Vai ser pego literalmente com as calças na mão. Não vai conseguir vestir nada. Sabe por quê? Porque o inimigo é ardiloso. Porque ele conhece as nossas informações. O diabo sabe tudo da gente, queridos. Ele sabe quando você acorda, quando você dorme. Ele sabe que tipo de coisa você lê, o que você vê na televisão, o que você vê no computador, quais são os sites que você entra. Ele sabe com quem você conversa no WhatsApp, ele sabe que tipo de conversa você tem. Ele sabe tudo sobre você. Aquela olhadinha que você deu em alguma coisa sem que ninguém visse, o diabo viu, está tudo escrito no livro dele. E ele usa essas informações para sabotar você. Já viram como é que funciona as redes sociais? Você entra numa rede social e eles pegam a informação do que é que você visita. E aí você visita muito, por exemplo, lojas de ferramentas. Eles sabem que você visita lojas de ferramentas. Ele começa a te mandar propaganda. Propaganda de lojas que vendem ferramentas, para induzir você a comprar ainda mais ferramentas. O diabo faz isso. É como rede social. Ele sabe o que você está pensando, o que você visita, o que você gosta mais. E aí ele bota na sua frente, ele bota no seu caminho, para sabotar a tua caminhada. É preciso estar revestido da armadura de Deus. Em primeiro lugar, para não se tornar um sabotador. Pelo amor de Deus, não faça isso. Em segundo lugar, para você ter a autoridade de ter uma vida santa, de dizer não ao pecado, dizer não a Satanás, dizer não a essas potestades do ar. E em terceiro lugar, para ir à guerra com autoridade, para ter uma palavra de salvação, para ter uma palavra que vai modificar a vida daqueles que estão te ouvindo, porque você não fala com a tua autoridade, você fala com a autoridade daquele que te enviou. E você carrega esse brasão, carrega o símbolo disso na sua armadura. Quem olha para você sabe, não é ele que está falando, é Deus quem está falando através dele. As pessoas reconhecem como palavra de Deus e por isso, se aceitam, serão salvos, se não aceitam, se tornam, biblicamente falando, indesculpáveis diante de Deus. Mas a sua palavra modifica as vidas, com certeza. Ou para bem ou para mal, vai modificar. Por isso, queridos, que hoje o nosso tema foi igreja, missão e autoridade. Falaremos sobre igreja, missão e outro tema
na nossa próxima live de quarta-feira. Hoje foi missão, igreja e autoridade. Lembrem-se da armadura de Deus. A armadura que carrega o símbolo daquele que nos enviou. Nós somos reconhecidos como enviados de alguém pelo símbolo que temos na armadura. E a nossa armadura é de Deus, para resistirmos no dia mau, principalmente contra os sabotadores do plano de Deus. Aqueles que conhecem a nossa vida, aquela corja de demônio que conhece a nossa vida e vai urdir planos para nos sabotar. E para isso vai usar gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece. Vai usar nossos inimigos e vai usar alguns dos nossos amigos desavisados, desinformados do plano de Deus. Vão ouvir a voz do diabo, não vão saber definir se é do diabo ou se é de Deus, não vão saber definir. E talvez com toda boa fé se coloquem no nosso caminho como um sabotador. Porque são enviados do mundo tenebroso. Cuidado com esses. Vista a armadura de Deus. Vamos para a luta, vamos para a vitória, vamos para ganhar, porque Jesus é o nosso general. Amém? Paz seja convosco. Vai para o seu quarto e veste essa armadura hoje ainda. Estaremos na guerra amanhã. Certo? Deus te abençoe grandemente. Tchau.